Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio com a equipe Falando Direito, em parceria com o Observatório Católica de Cidadania. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial e em breve falaremos mais um pouquinho. Roda a vinheta! Então agora a gente vai pro start, né? Vamos apresentar os nossos integrantes e o nosso convidado. O meu nome é Letícia Markiewicz, eu faço parte da terceira fase do curso de Direito Noturno da Católica. Meu nome é Vitória, faço parte da terceira fase do curso de Direito e estamos aqui com alegria mais uma vez. Meu nome é Laís, eu faço parte do curso de Direito da Católica e estou na terceira fase. Meu nome é William, estou na terceira fase de Direito e é um prazer estar aqui. Então agora a gente vai apresentar o nosso convidado, né? A gente está muito feliz por ele ter aceitado o nosso convite, é uma pessoa muito especial, né? Que acredito que bastante gente conheça. É o promotor Marcelo, né? O doutor Marcelo. Vamos falar um pouquinho do currículo dele. Então o doutor ele é formado em Direito pela UFSC em Relações Internacionais pela Unisul. Tem especialização em Direito Processual Civil pela UFSC também. É promotor de Justiça do Ministério de Santa Catarina desde 2019 e sempre atuou na área criminal. Hoje, atualmente, em Joinville, ele trabalha desde 2018 exclusivamente com crimes dolosos contra a vida, no Tribunal do Júri. Então, né, seja bem-vindo, promotor Marcelo. Boa noite, doutor. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Boa Vitória, noite. Laís, William, Eduardo, professor Jason. Uma honra receber o convite. Essa situação inédita para mim participar de um podcast aí. Eu já estava acompanhando pelo Instagram algumas coisas que vocês estavam fazendo, muito bacana, então estou aqui para mais esse desafio para a gente ter uma conversa bacana. Muito obrigada, doutor. Agora a pergunta que fica é, fala direito? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a remissão da pena, então. A remissão da pena é a possibilidade de redução do tempo de condenação imposta pelo juiz, que pode ser obtida por meio de trabalho, estudo ou mais recente ainda, pela literatura. Conforme estabelecido na Recomendação número 44 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, a remissão da pena está relacionada ao direito fundamental de individualização da pena, assegurado pela Constituição Federal, que exige que as penas sejam justas, proporcionais e adequadas às particularidades do caso, levando em conta, é claro, a capacidade de ressocialização demonstrada pelo condenado por meio de sua participação em atividades laborais ou educacionais. Aí surgem muitas dúvidas, né? Um tema bem polêmico e por isso nós trouxemos, né? Olha que interessante, nós trouxemos um promotor para debater sobre esse tema. Vamos lá, doutor. Qual a sua visão sobre esse tema? Então, Vitória, quando vocês fizeram o convite, né, a mim, eu fui refletir sobre o que a gente achava, porque faz um certo tempo que eu não atuo diretamente com a execução penal. A gente tem aqui em Joinville, como vocês mesmos falaram, eu trabalho somente com júri, com crime doloso contra a vida. Tem uma promotora que atua nessa área e até gostaria de deixar claro que as opiniões que eu estou colocando aqui são pessoais, minhas, sim, e não claro, necessariamente sim. refletem, né, o que o Ministério Público institucionalmente pensa. E comecei a ver em cima do projeto piloto de vocês, do piloto da gravação, né, as polêmicas sobre o assunto que já estavam guardadas na minha memória lá atrás, estavam se passando. E eu confesso que eu não tenho uma posição formada definitiva sobre se seria devida ou não a remissão da pena. Eu acho que o bacana é a gente levantar os pontos positivos e negativos do que chegar a concluir eu sou a favor ou eu sou contra. Sim. Teoricamente, eu não vejo mal nenhum na remissão da pena como política de ressocialização, né? A questão é se na prática ela está servindo efetivamente para isso. Então, em teoria, eu não sou contrário à remissão da pena. Na prática, na verdade, me parece que ela está sendo mais realmente uma política de desencarceramento, pelo menos no nosso país. Entendo. Né? Então, a gente fica diante de certas antinomias, por exemplo, quando eu percebo, a gente confunde muito, é importante diferenciar na minha ótica,
o direito à remissão e o direito ao trabalho / estudo, vamos colocar assim, né? Às vezes o cidadão vai dizer, eu sou contrário à remissão da pena. Mas você é contrário que o preso trabalhe? Não sou contrário que o preso trabalhe. Eu sou contrário que desconte da pena o fato dele trabalhar. Né? Então a gente tem que dissociar primeiro o direito ao trabalho e ao estudo, que a meu ver é fundamental, né? Nesse âmbito de ressocialização, nesse ensejo de ressocialização, e se questionar por que além disso a gente tem que premiar a pessoa com uma redução da pena, né? Se isso efetivamente auxilia na ressocialização do condenado, né? Do reeducando. E a situação ela fica polêmica, a meu ver, quando a gente percebe. Eu perguntei até para uma pessoa leiga hoje à tarde sobre isso. O que você acha disso? Né? Uma pessoa que não tem nada a ver com o direito. E a pessoa me disse, depende do preso. E é interessante porque o nosso público, de fato, né, não são apenas acadêmicos, né? Perfeito. E pessoas do senso comum. É a maioria, né? A maioria? A maioria. A maioria do senso comum. A gente vive no Brasil numa situação onde falar de direito do preso sempre é mal visto pela maioria da população, mas Sim. muito bem visto pelo meio acadêmico. Exatamente. Né? A gente tem essa dicotomia. Então, eu pergunto por que remir a pena, mas para mim a maior contradição na remissão da pena, do ponto de vista assim, abstrato mesmo falando, é que a LEP ela prevê o trabalho como uma atividade obrigatória ao preso. Não é apenas um direito do preso, em previsão pelo menos abstrata. O trabalho ele é obrigatório ao preso na medida das aptidões e capacidade. Se não me engano, artigo, até anotei aqui, é o 31 da LEP, 39 entra como deveres e o 41 como direito. E aí eu comecei a pensar assim, na hora que você forma a lei, você tem que pensar no mundo ideal, que infelizmente não é o que a gente tem na prática, mas se todo preso efetivamente tivesse acesso ao trabalho, como diz a lei, que é obrigatório a ele, e automaticamente houvesse uma remissão, a remissão ela já não é mais um bônus, um prêmio a quem se dispõe a trabalhar. Ela simplesmente é um desconto automático da pena que todo mundo está obrigado a fazer. E ainda colocaria uma situação divergente para aquele preso que por algum motivo, alguma limitação física, não tem condições, não tem aptidão para o trabalho. Aí você trouxe o estudo para talvez sanar isso. Mas se você equiparar também o estudo como algo obrigatório, equiparável ao trabalho, na verdade o cidadão que é condenado a determinado número de anos de reclusão, automaticamente ele teria que obrigatoriamente cumprir o trabalho e diminuir a pena. E nessa ótica eu vejo a remissão como algo completamente um desserviço ao resgate da pena. Sim, porque é importante ressaltar os pontos de vista, né? Às vezes nós pensamos, como o doutor disse, você vê isso como uma premiação, ou você vê isso, em que ponto isso ressocializa a pessoa na sociedade, né? Eu acho que quando foi criada a ideia, o cidadão a gente deveria sempre querer buscar o trabalho, né? Mas eu acho que a gente ainda vive numa sociedade que o cidadão que foi condenado por um crime, ele naturalmente não estava via de regra trabalhando, se ele é dado à criminalidade, e você então está dando um estímulo para que ele se dedique ao trabalho e ressocialize. Nesse ponto eu acho legal. Mas quando você percebe que o trabalho ele era obrigatório para todo mundo, por essa lógica eu vejo então um desconto automático, não tem sentido, né, ao meu ver. Sim. Então agora, pessoal, a gente vai trazer um caso, né, pro Dr. Marcelo avaliar, né, pelos olhos dele, qual que é a opinião. Então, é uma história que nós achamos interessante pôr nesse ponto da discussão. Legal que eles não me avisaram antes, mas tudo bem, pessoal. É pra Aí ser que tá a surpresa. emoção, Vamos no improviso, então, né? Pra ver bem a real do que é a opinião dele desse Legal. caso. Bora. Então, o nosso caso, né, é do Márcio Viana. Ele é um ex-detento, né? Ele foi condenado ali por tráfico de drogas, né? E então ele estava na prisão e dentro ali da prisão ele pôde perceber como realmente era o crime organizado, né? Então ele teve uma outra visão. Ele pôde perceber que ali ele não poderia mudar de vida, não teria como ele seguir. Realmente ele seria pro mau caminho ali, ele viu realmente o crime organizado, né? Só que ali dentro ele pôde perceber que tinha ações. Era isso, né? É um projeto Isso. que surgiu de desintoxicação e que ali não teria uma superlotação. É um projeto que surgiu ali no sistema prisional, né? E ali ele ingressou nesse projeto e, enfim... Viu uma durante oportunidade de poder sair daquela condição, né? Exatamente. E ele conseguiu sair, ele trabalha hoje, faz um Isso, exatamente. Isso, Depois que ele cumpriu a sua pena, após seguir nesse projeto, ele conseguiu se ressocializar. Um guia de turismo Isso. ele virou, né? Ele é um guia de Isso. turismo, hoje ele viaja o mundo inteiro. Mas olha que bacana, a gente incorre sem perceber naquela primeira coisa que eu disse da diferenciação. O que a remissão tem a ver com isso? O trabalho teve a ver com isso? O projeto teve a ver com isso? Por que que Exatamente. Exatamente. entende? A remissão diretamente
contribuiu para isso. Claro, contribuiu no sentido, na medida que a gente percebe que era um detento dedicado a se ressocializar e buscando. Então, claro, se ele, com a remissão da pena, ele alcança essa ressocialização em tempo mais breve, anterior, bacana, vamos soltá-lo antes, né? Vamos usar o termo soltá-lo, né? Não ficar usando o termo técnico o tempo inteiro. Mas se um outro detento que não está tão dedicado voluntariamente, mas está trabalhando apenas para descontar a pena, porque na nem verdade, todos têm esse pensamento. A realidade, né? do tráfico, especialmente, falando das facções criminosas, o cidadão está ali contando os dias para sair de novo, e se ele não quis sair da facção, ele vai continuar na facção para sair de novo e voltar ao crime. Né? Então aí a remissão, repito, daí a remissão ela não é uma coisa bem vista sob a ótica da ressocialização. Você simplesmente está devolvendo à sociedade alguém que não está apto, não está idôneo, não está querendo evitar o crime. Vai retornar à criminalidade, vai reincidir. Né? Então, veja, a gente tem é sedutor essa confusão entre o trabalho, o estudo e a remissão propriamente dita. Eu mesmo me peguei fazendo isso várias vezes quando eu fui me preparando para vir aqui. E eu trago exemplo também, outro caso concreto, justamente para fazer esse contraponto. Quando eu fui promotor em Videira, por 4 anos, aqui no meio oeste do estado. Lá eu pegava toda a parte criminal, então além dos crimes violentos, crimes da Maria da Penha, eu pegava também a execução penal, e tem um presídio local lá. E o trabalho lá, na época, pelo menos, era o que eles chamavam de bater grampo. Né? Eu não entendi o que é bater grampo. Bater grampo é simplesmente pegar o grampinho de roupa e montá-lo, né? Aquelas duas partes com aquilo. Então, a direção, a administração do presídio colocava uma caixa, essas caixas de frutas que a gente vê em feira, assim, grande, né, cheia de grampos soltos, né, as peças de madeira, as peças metálicas, né, ali, e eles tinham que cumprir uma meta diária ou semanal, especificamente para isso. Esse era o trabalho, mesmo aos presos que estavam no regime fechado, era isso. Esse é o trabalho. Isso está sendo, na prática, um mero desconto de pena. Claro que para ele é melhor do que não fazer nada, né? E é melhor também do que para a própria sociedade. Alguém vai ter que fazer aquilo, a empresa está pagando um valor menor. Mas, para fins de ressocialização, eu vejo isso como uma política muito pouco. É só para desconto de pena, né? Eu vejo uma política inútil. É que quando o legislador ele faz a lei, nas palavras dele é muito bonito, né? Sim, perfeito. É perfeito, mas na prática a gente confere que não é isso, né? Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. A gente viu agora não sei se todo mundo assistiu o seriado da Daniela Pérez na HBO, né? Tá bem bacana. Não vou fazer propaganda da informando. Sim. Mas é uma dica, né? É uma dica, é muito bacana. É um assassinato que foi muito conhecido. Eu era novo, eu lembro dos fatos. E no final perguntam a ela, que ela critica muito, né? Que a filha não voltou e eles ficaram presos 6 ou 7 anos dos 19 de condenação que cada um teve. Depois a menina parece que foi reduzida a pena para 15 ou 16. E perguntam a Glória Pérez, a mãe da morta, né, mas você é contrária à ressocialização do preso? E ela diz, especialmente em crimes violentos, crimes graves, né? E ela diz, contrário eu não sou, mas eu acho que tem que pressupor arrependimento, pelo menos. Sim, concordo. E aí a gente entra num problema, como é que a gente faria uma análise individualizada? Você se arrependeu, você não se arrependeu, tem que fazer terapia. Como com é muito subjetivo, saber né? isso, né? Então é pesado, tá? E no fundo, em vez de ficar restringindo direitos, então é mais fácil você colocá-los à disposição e conceder indistintamente. Né? Mas eu vejo, de repente, a consequência disso na prática tem sido somente a diminuição de pena. Essa situação de que a remissão tem sido utilizada propriamente mais para fins de desencarceramento, ela chegou ao ponto de há quem defenda, e graças a Deus o STJ não reconheceu isso, o direito à remissão ficta quando o preso não tem acesso ao trabalho. Né? Então, porque o trabalho é um direito dele, é um dever, então você, eu quero trabalhar, não posso, então vai descontar a pena mesmo sem trabalhar. E aí eu pergunto, qual é a finalidade ressocializatória disso? Né? Nenhuma. É simplesmente desconto de pena. E esse entendimento histórico do STJ ele ainda foi relativizado na pandemia, uma coisa muito curiosa. Eles reconheceram que aos presos que já trabalhavam e estudavam e que tiveram esse direito tolhido por conta da pandemia, houve o direito ao reconhecimento à remissão ficta. Então, veja, era uma situação excepcional, mas você reconheceu o direito a desconto de pena sem trabalho efetivo, sem estudo efetivo. A própria questão do estudo, a fiscalização, ela é muito difícil, né? Como é que eu vou saber quem é que fez aquele resumo? Né? Um preso com maior poder, né? Uma hierarquia do mundo do crime, determina que o outro faça. Né? Ainda que ele escreva, ele que, tu lê e dita para mim o que fazer. Isso então, acaba... A fiscalização ela é complicada. Sim, e gera um pouco de indignação, eu acho, né, doutor? Sim.
Pra quem olha, assim, jamais do senso comum, assim, pensa que simplesmente ele tá reduzindo sem querer, né? Embora a gente tem que ter em mente isso, que é a parte delicada, que a gente não pode tolher direitos e lutar contra determinados direitos e garantias e evolução do próprio direito penal. Sim. Por conta da dificuldade do Estado, das eficiências do Estado em fiscalizar os direitos que ele mesmo estabeleceu. Né? Então, eu acho que o problema é que a gente às vezes outorga garantias num ensejo de evolução, de humanização, acima da capacidade do Estado de fiscalizar. E aí tem a deturpação do sistema, né? Daquilo do benefício. Então, pessoal, agora vamos com uma dúvida aqui e ali que ficaram e vamos pedir para o Dr. Marcelo clarear a nossa mente. Vamos lá. Dr. Marcelo, quais são as principais dificuldades enfrentadas na aplicação da política de remissão da pena na prática? Na prática, Laís, eu acho que dentro daquilo que eu tentei trazer, a dificuldade realmente é a fiscalização do direito, se ele está sendo bem exercido, bem aplicado, a finalidade do Instituto, se ela está sendo realmente cumprida. É muito difícil você fazer isso porque não existe uma vigilância permanente interna dentro das celas ou do próprio trabalho. Então, como eu trouxe algum exemplo de videira, existe um desvirtuamento, uma facilitação do trabalho e a partir desse momento que eu falei, por exemplo, ali do bater grampo, era comum, pelo menos os comentários, de que eles usavam isso, inclusive, como aposta. Eles tinham um jogo, né? Fazem um jogo de cartas dentro da prisão. Eles criam cartas, às vezes, inclusive, pega uma caixinha de bombom e vai fazendo o dominó ou o baralho e jogam a partir disso. E nas apostas você tinha que pagar um dia para o outro, por exemplo. Olha só. Então, como é que vai fiscalizar isso? Trocando escala de serviço. Exatamente. Justamente. Mas, como eu disse, eu não confundo, eu não critico o trabalho em si. O trabalho, acho que é super válido, o trabalho dignifica toda e qualquer pessoa, todo e qualquer homem e mulher. Eu critico o desvirtuamento, né, do Instituto. E já aproveitando, né, para prosseguir com essa pergunta, você acha que o Estado ele está preocupado com essa remissão da pena ao ponto de fiscalizar? Eu me pergunto, vou devolver a pergunta, será que a sociedade está preocupada com isso mesmo? Cada vez que a gente busca uma política de desencarceramento, sobre o argumento que tem muita gente presa, a gente deve ter cerca de 2 milhões de presos no Brasil por uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, 1% está preso e eu aposto que tem bem mais que 1% da população praticando crimes. Né? De todos os tipos, não só crimes violentos, facção que a gente falou aqui, mas crimes do colarinho branco, crimes graves contra a administração pública. Mas cada vez que a gente pensa em aumentar o número de presídio, construir um novo presídio, as pessoas pensam, e é justo que pense assim também, que é melhor construir escola. Tenta construir um presídio perto do teu bairro, entende? Ninguém vai querer. Né? Então existe também uma dificuldade do poder público em criar mais vagas, porque a própria sociedade não quer, ninguém quer um presídio, um penitenciário perto, via de regra, né? Via de regra. E aí também acaba sendo sempre a última ratio na análise da escala do próprio Estado e a sociedade, porque o Estado nada mais é do que representante de quem, né, do povo, de quem o elegeu. Então, se há desinteresse do Estado, é porque o desinteresse também é social, não é somente dos órgãos públicos. Bom, agora nós vamos agradecer, né, a presença do Dr. Marcelo aqui conosco. Obrigado, foi muito, muito bom. Nós podemos aprender muito, nossos telespectadores. O Observatório agradece, o professor Jason, que está ali nos bastidores. O professor, graças a Deus, nos salvou, né, aqui, né, sempre presente, participando com a gente. E nós temos uma lembrancinha pro doutor. Um bacana. presente de agradecimento. Boa. Obrigado, pessoal. Não precisava, para mim é sempre um carinho, uma honra atender um pedido de vocês. Um presentinho, um chocolatinho muito bacana. Agradecemos a participação. Falando direito. E é sempre bom lembrar, né, quando a gente iniciou, né, esse projeto, um dos primeiros nomes que a gente conversou entre a gente, no grupo mesmo, foi do promotor Marcelo. E a gente estava ansioso, né, a gente não começou com esse tema que era sobre ele, e a gente queria que chegasse também rápido, porque a gente estava realmente muito ansioso. Chega a ser engraçado que a gente acaba pensando em direito penal e já vem logo o nome dele. E quando ele aceitou o nosso convite, a gente ficou super animado, né, o nosso grupo bombou ali de mensagens. Então, muito legal. Obrigado, a gente agradece. Obrigado, que agradeço mesmo. Eu nunca imaginei ser criminalista na minha vida quando eu estava na idade de vocês na faculdade. Eu sempre brinco que quando eu me formei, acho que
criminalista e ser promotor talvez fosse a quinta ou sexta opção na minha cabeça, assim, que passasse. E hoje eu me sinto completamente realizado e ter o reconhecimento de vocês, até essa frase da Laís, a gente pensa em penal e acaba lembrando dele. Para mim é muito bacana, porque eu me sinto também inserido na comunidade joinvilense, eu criei raízes aqui, eu vou morar aqui muitos e muitos anos, não tenho a menor vontade de sair, então isso me identifica com a cidade, com a comunidade. E com o meio acadêmico e com os alunos e estudantes. Obrigado mesmo. Muito bem, obrigada, doutor. Obrigada, pessoal. E fica a dica, né? Cliquem no nosso canal, no Spotify, Observatório Católica de Cidadania, YouTube também, Observatório. Nós agradecemos a sua presença e até a próxima, pessoal. Tchau. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.